Você quer saber como ser eliminado de um processo seletivo? Então fica comigo porque esse vídeo é para você. Mas calma, que você que não quer ser eliminado, esse vídeo é para você também, porque claro, eu vou te mostrar os erros que eliminam um candidato de um processo seletivo. Fica comigo, eu sou Andréa Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns dos principais erros que eliminam um candidato de um processo seletivo. Então fica comigo do início ao fim do vídeo, porque todos os exemplos que eu vou te dar aqui, eles são importantes e de repente você já cometeu, está cometendo algum desses principais erros. Então é importante que você conheça todos. Desde já eu quero te convidar para que você deixe o seu like, deixe seu comentário. Você tem alguma dúvida a respeito de processo seletivo, currículo, empregabilidade? Então deixa aqui que eu vou te responder. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Todo dia tem conteúdo novo aqui. Vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é arrogância. Aquele candidato arrogante que chega na entrevista com ar de superioridade, que gera sentimentos ruins ali no recrutador. Vamos lá. Se isso tem dado, se esse posicionamento tem dado certo para você até aqui, talvez você já tenha experiência em alguma empresa e lá estava dando certo essa postura arrogante, mas na entrevista de emprego não vai dar certo. Sabe por quê? Porque na hora em que você gera emoções ruins, que você faz alguém perto de você se sentir menor, se sentir inferior, se sentir atacado por você, essa pessoa ela tá com a caneta na mão para te aprovar ou não. E além disso, não é só um ataque pessoal. A questão é que o recrutador, ele tá avaliando o que é melhor para a empresa. Então, se o candidato gerou nele esses sentimentos, essas emoções, muito provavelmente também vai gerar na equipe. Então, esse é um erro que te elimina. O segundo erro, gente, eu até me recordo de uma situação que aconteceu, desse segundo erro, é a questão do atraso. Vamos lá, mas eu não quero falar só do atraso. O atraso realmente é algo significativo. E aí eu sei que a maioria das entrevistas hoje estão acontecendo online, mas existe atraso online também. Então, se você tem uma entrevista, separe alguns minutos antes, se organize, já fique ali na frente da sua tela para garantir que você não vai se atrasar. Organizar tudo, coloca água, coloca papel, caneta, tudo aquilo que você possa precisar. E claro, esteja arrumado, esteja apresentável. Muitas pessoas acabam tendo uma entrevista logo no período da manhã ou tendo aquela visão de que não vai ser necessário abrir a câmera, porque já está acostumado de fazer várias reuniões e não abrem a câmera. E aí a pessoa, sei lá, inventa uma desculpa para não abrir a câmera dela. Isso é super negativo. Ou quando abre, ela tá com aquela aparência de que acabou de levantar da cama, praticamente de pijama, não se arrumou. Uma entrevista, mesmo online, é importante que você esteja apresentável, como se você fosse numa entrevista presencial, como se fosse um dia de trabalho. Eu me recordo rapidamente de um exemplo de um rapaz que chegou atrasado na entrevista. Eu estava fazendo o processo seletivo. Ele chegou todo banhado em suor. Eu sei, tem dias quentes, eu sou carioca, sou lá do Rio de Janeiro, apesar de não morar no Rio atualmente. E dependendo do lugar, realmente a pessoa vai pegar um transporte público, ela acaba transpirando. Mas chega um pouquinho antes, vai até o banheiro, lava o rosto, enfim, fique apresentável novamente dentro do contexto, dentro das possibilidades que você possui. Chegou também com a roupa amassada e a informação, na verdade, aquela primeira impressão que já foi negativa, ela acabou inclusive se confirmando, porque aí era um caso à parte. Depois ainda recebi uma ligação da ex-esposa falando dele, enfim. O que eu quero dizer, aquela primeira impressão, ela fica. E sim, você pode ser reprovado por conta de atraso, por conta, inclusive, da maneira como você vai vestido, com esse descuido. Não é a questão da simplicidade, é a questão do descuido. A terceira coisa é falta de informações a respeito de você. Então o candidato chega na entrevista, já tem o currículo e ele pensa: tá tudo ali. Se me perguntarem, eu vou replicar. Eu vou repetir o que está ali. E ali, por exemplo, no Me Fale Sobre Você, a pessoa, ela descreve o currículo, fala o tempo que ficou em uma empresa, na outra empresa, o que fazia e ponto final. E não fala uma palavra além do currículo. Tá com o currículo decorado na ponta da língua, mas não fala nada além disso.
Todas as perguntas, saiba que todas as perguntas feitas durante uma entrevista de emprego, elas têm um objetivo. Na verdade, o recrutador muitas vezes já até separa antes as perguntas que ele vai fazer, ou quando não separa antes as perguntas, ele separa por competências. Ele sabe que dentro de cada competência, qual a pergunta que ele vai fazer para poder investigar. Se ele quer saber se você trabalha bem sob pressão, ele vai te pedir para contar um dia aí da sua história, da sua experiência que você trabalhou sob pressão, como que foi isso. Mas muitas vezes o candidato, ele não responde. Ele não traz, sabe, toda essa bagagem, toda essa experiência profissional. Ou quando ele tem um exemplo, ele utiliza o mesmo exemplo para tudo. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos e vou repetir. As perguntas comportamentais, elas necessitam de respostas como se fosse uma história, com princípio, meio e fim. Então, como você trabalha bem sob pressão, me conte um exemplo, você precisa trazer uma história do seu dia a dia. Qual era a situação, qual foi a sua ação, qual foi o resultado. Isso para todas. Busque sempre exemplos. Aí a gente já vai para a próxima dica, que é um erro muito comum também, que é a redundância. É o candidato ficar repetindo a mesma coisa. E aí ele vai contar uma história e ele fica ali enrolando, falando a mesma coisa e repetindo a mesma coisa. E isso cai também nessa questão das histórias, dos cases. Por exemplo, me fale uma situação que você trabalha bem sob pressão. Aí a pessoa vai lá e conta uma situação. Me relate um conflito no seu ambiente de trabalho. Aí a pessoa quer reaproveitar o exemplo. Pega o exemplo de pressão, transforma numa visão ali do conflito. Então, aquele caso que eu te contei, ali foi uma situação de conflito. E aí te perguntam como é para você trabalhar em equipe. E aí você pega o exemplo do trabalho sob pressão, que você falou sobre conflito, e aí você fala sobre o trabalho em equipe. Não, gente, você precisa trazer diversidade. Ou seja, o que o recrutador quer é conhecer o seu dia a dia, como você é, além do seu currículo. Então, não seja redundante, não fique repetindo a mesma coisa, mas se prepare para a entrevista de emprego. Quinto motivo de reprovação é o desinteresse. Então a pessoa, não vou falar só da apatia em si, fica comigo que eu vou explicar um pouco mais. Claro que eu tô falando também da postura, da comunicação não verbal, da pessoa olhar realmente com energia, com olhar interessado, um sorriso no rosto, gesticular, mas eu sei também que cada pessoa tem o seu perfil, dê o seu melhor diante do seu perfil comportamental. Mas eu estou falando de desinteresse literalmente. E às vezes a pessoa verbaliza. Como assim, Andréia? Algumas pessoas, inclusive, comentam que elas estão ali, por exemplo, por que você se interessou por essa vaga? E a pessoa responde mais ou menos assim: na verdade, eu tenho me aplicado para vagas que estão bem semelhantes à minha experiência anterior, mas como não surgiram oportunidades, não fui convidado para nenhum processo seletivo, apareceu essa oportunidade e eu decidi vir aqui ver. Ou seja, você tá ali porque não apareceu algo melhor para você. E esse sim vai ser um motivo de você ser reprovado. Por quê? Porque a empresa, ela não quer ser um trampolim temporário para você. Tudo bem a empresa ser um trampolim para a pessoa, mas ajudar a pessoa a crescer dentro da empresa, crescer na sua carreira. E claro que em algum momento a empresa sabe que ela pode te perder e que você vai para outras empresas. Mas saber que você já tá entrando insatisfeito, você só tá ali porque você não conseguiu nada melhor e a hora que surgir alguma coisa melhor você vai cair fora, você não vai ser aprovado, você vai ser eliminado do processo seletivo. É claro que nós temos exemplo de pessoas, de profissionais que precisam descer um degrau na carreira, dependendo da situação, e aí, ok, né, a pessoa explicar isso durante a entrevista de emprego. Por quê? Eu me recordo, por exemplo, de uma pessoa que eu contratei. Era uma pessoa que já tinha um cargo de gestão, então já tinha ocupado uma posição de coordenador dentro de uma área de produção, de linha de produção, mas essa pessoa, ela se dedicou tanto à empresa, olha só o erro aqui, gente. Se dedicou tanto à empresa, trabalhava muito, fazia hora extra, supria ali tudo que a empresa precisava e deixou de cuidar dela, do desenvolvimento pessoal, interrompeu a graduação. Então, olha só, cargo de gestão sem graduação, graduação interrompida. A empresa faliu, fechou num determinado momento. E esse profissional ficou na rua, já tinha tido um salário alto, uma experiência no cargo de gestão, mas não conseguia se recolocar porque não tinha graduação, não tinha ensino superior. E aí essa pessoa me explicou com humildade, já estava há algum tempo em busca de recolocação. E eu acabei contratando essa pessoa como operador de máquinas.
era o melhor que eu conseguia oferecer para ele dentro da empresa. Era, na verdade, a vaga, ele foi se candidatar para uma vaga de ajudante geral e eu entendi que ele tinha o perfil para operador de máquinas e ele foi um case de sucesso, uma pessoa bem sucedida dentro da empresa. Então, nesses casos, apenas explique o motivo que você decidiu ou que você precisou, né, dar um passo atrás aí, descer um degrau na sua carreira e o aprendizado. Ele não falou mal da empresa, ele se responsabilizou pelas escolhas dele e falou que ele tinha aprendido, que ele queria voltar a trabalhar para que ele também conseguisse custear os estudos dele e continuar aí o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E o sexto erro, antes do sexto erro, gente, deixa eu te convidar, deixa o seu like aqui para que o YouTube ele entenda que esse é um conteúdo útil, que ele espalhe para o maior número de pessoas. Quantas pessoas nós temos desempregadas? Então me ajuda que eu te ajudo, ok? E claro, deixa também o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, algum comentário que eu vou te responder diretamente. Inscreva-se no canal se você não está inscrito, temos conteúdos novos aqui todos os dias. Agora vamos lá, o último erro é você não saber nada da empresa. Então vamos lá, o recrutador, ele te pergunta, ou o gestor, vira para você e fala assim: me fale, o que você sabe da empresa? E aí, ou você fica calado porque você não sabe nada da empresa, ou você diz que não sabe, que não teve tempo, que foi de última hora, esquece, tá eliminado. Ou você vira e fala assim: eu sei que é uma empresa grande, conceituada. Não dá, né? Então, assim, se você foi participar de um processo seletivo, de uma entrevista na empresa, você tem que saber as informações principais a respeito da empresa. Precisa, sim, ter estudado a respeito da empresa, porque você passa uma outra visão. Se você não sabe como responder essa pergunta, vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Vai lá, acabando esse vídeo, e assiste, porque é importantíssimo você saber responder essa questão. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.